primeira de 5 aulas que estarei dando aqui. Antes de mais nada, queria explicar que as aulas vão se integrando uma com a outra. A primeira aula de hoje vai ser uma fundamentação bíblica, ou seja, os porquês, né? A Bíblia diz que devemos plantar igrejas, e as demais aulas vão continuando essa conversação. Então, ao longo de 5 aulas, creio que nós teremos uma visão mais completa e mais abrangente do conceito de plantação de igreja. Agradeço a todo mundo que está aqui participando. Um abraço a Clécia, que conheço quase pessoalmente, porque trabalhamos junto no outro curso, e vamos começar, então. Isso. Dá para ver direitinho? Aqui pode me dar um feedback? Tá perfeito. Então, o que eu coloquei como primeira lâmina aqui, como primeiro slide, são perguntas para ação. O que significa? Perguntas que nós mesmos devemos fazer na nossa jornada cristã para entender onde estamos e para onde nós queremos ir. O que a Bíblia nos diz em relação a esse assunto? O que a Bíblia diz sobre plantação de igreja, né? O que é a igreja de Cristo, né? Ao final, ou seja, o que entendemos nós como igreja de Cristo? E aí vai uma pergunta que eu coloquei aqui propositalmente, essa pergunta vai ser repetida nas demais aulas. Você se sente mais uma pedra viva ou uma pedra rolante? O que isso vai significar, vai dizer, vou explicar mais na frente. Se Jesus viesse hoje buscar a sua igreja, quem levaria consigo? Já se perguntou isso? E se nós somos a igreja, ou seja, todos os novos convertidos em Cristo, por que esquecemos, às vezes, que a igreja somos nós somos o edifício construído sobre a pedra que é Jesus, e não somente o prédio onde acontecem os cultos, onde acontecem as reuniões, né? Nós somos igreja, nós precisamos entender isso, muitas pessoas esquecem, né? Que nós estamos criando igreja porque nós mesmos somos igrejas. Quando nós plantamos uma igreja, estamos duplicando, multiplicando o que foi feito conosco. Então, por nós ser igreja, é que nós vamos plantando igrejas, vamos multiplicando e duplicando o que o Senhor Jesus nos ensinou. Para começar sobre esse assunto, vamos ver a fundamentação bíblica de uma plantação de igrejas. Eu pesquisei, olhei, verifiquei, na Bíblia isso é já definido, porque Jesus nos ensinou, né, a plantar igrejas, né? Em termos de fundamentação bíblica, a fundamentação bíblica nada mais é que o embasamento bíblico, os textos e os livros sobre os quais se baseia um conceito ou uma ação da igreja, né? E para falar de plantação de igreja, vemos que a maioria dos textos bíblicos se encontram no Novo Testamento. Por quê? Porque a igreja de Cristo justamente começa com Jesus. Obviamente, Jesus a criou, Jesus a plantou primeiramente, ele mesmo foi buscar os discípulos, ele mesmo criou esta igreja em movimento, porque ele, por 3 anos ele andou nas regiões da Judeia e Samaria, ele ensinou isso aos apóstolos, eles fizeram isso, né, após a morte e a ressurreição dele, e ensinaram outros discípulos a fazer o mesmo até o dia de hoje. Entendemos que a igreja criada por Jesus é a mesma igreja que devia, naquela época, e ainda hoje deve seguir o ID dele, precisa fazê-lo da mesma forma como nós respiramos, como nós precisamos respirar para viver. Isso está no nosso DNA. Quando nós nascemos novamente em Cristo, nós somos chamados a seguir o que o nosso Senhor pediu. Ele ordenou, em Mateus 28, 19 e 20, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do mundo. Amém. Eu gosto muito dessa versão, ela é bem clara. Como todo mundo com certeza já ouviu falar sobre esse versículo, já leu, já estudou, já viu pregações sobre ele, né? Mas o que quero dizer aqui? Jesus nunca falou só para falar, vocês sabem disso. Cada palavra que Jesus falou foi pesada, foi calibrada, foi colocada no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Então, por mim, esse versículo, ele incorpora o fundamento da plantação de igrejas. Desde aquela época em que Jesus o pronunciou. Então, é de lá que vem. É de Jesus que vem o conceito de ir, do ide e de plantar igrejas. Jesus falou com um discípulo, antes de subir ao céu, em Atos 1:8, dizendo: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E um pouco antes disso, falou no Evangelho de João que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Vemos que é sempre Jesus que diz: ser-me testemunhas, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que entendemos então? Que os que o amam fazem o que ele mandou. E irão testemunhar em todos os lugares. Repito, todos os lugares. Na época, Jesus citou 3 regiões que os seus discípulos conheciam: Jerusalém, que é a cidade onde eles moravam, a Samaria, que é uma região distante, com pessoas que na época eram desprezadas. Todo mundo conhece em João 4 a história da Samaritana, que Jesus foi justamente buscar para quebrar esse desprezo que os judeus tinham pelos samaritanos, ensinando a ela que o Senhor tem que ser adorado em qualquer lugar, em espírito e em verdade. E, último, Jesus fala dos confins da terra. Naquela época não tinha os mapas, não tinha o GPS, não tinham as condições de poder entender o que tinha ao nosso redor. Mas Jesus estava dando o lance da missão, né? Todos os povos e países que não conheciam a palavra de Deus são os confins da terra. Todos os povos e países que precisam da salvação de Jesus, dada pela cruz e pela sua ressurreição, são os confins da terra. Então, Jesus abrange o mapa inteiro do mundo com palavras que os seus discípulos iriam entender. Mas, levado ao dia de hoje, o que significa isso? Jerusalém é a cidade onde você mora. Você que está ouvindo esta aula hoje, veja que não precisa ir muito longe para fazer a vontade do Senhor. A Samaria são as cidades e lugares de pessoas perto de você. Então, são propriedades do interior. Se você já está no interior, outros interiores. Se você quer ir numa capital, quer mudar de cidade, são as cidades onde você conhece alguém, onde você já tem um amigo, tem um parente. São as cidades que não são a sua de origem. E são cidades que precisam ouvir a palavra de Deus. E os confins da terra, Maurício, são as cidades de pessoas distantes no mundo. E aí, a questão das missões, como muitos as entendem, são as missões internacionais, que nos levam para outro país, com uma outra cultura, uma outra religião, uma outra língua, outros costumes, outros hábitos, são o que é chamado de missões. Mas as missões começam em Jerusalém, começam na cidade onde você mora. E resumindo, precisamos seguir o que Jesus disse. Então, o que Jesus disse no Mateus 28? Ide. Esse é um imperativo. Não é uma condição que pode sim ou não acontecer. O ide é um comando, né? Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos ver ao nosso redor onde o Senhor está atuando e nos mover na direção dele. Eu li no livro chamado Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, de Blackaby. Depois posso passar a informação mais completa. Está bem na próxima aula, com certeza. Ele diz que o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Deus, o Pai, eles agem ao nosso redor.
Eles não convidam a gente, mas eles mostram onde eles estão atuando. E aí nós precisamos tornar nosso coração sensível, porque quando Deus está se movendo, ele faz de uma forma perceptível a nós. Então nós devemos nos unir a ele. Não é Deus que se une a nós, mas somos nós que nos unimos a ele. Então, fazer discípulos de todas as nações. Isso nós já falamos aqui, fala de Jesus para todos no mundo todo. Batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo. Não é hoje a aula para falar sobre isso, mas é onde nós salvamos verdadeiramente as vidas. A pessoa aceitou Jesus, batizou no Espírito, batizou nas águas, ele dá todo mundo que ele é cristão. Então, estamos salvando vidas quando batizamos e ensinando a guardar todas as coisas. Então, Jesus quer que os seus discípulos, nós, hoje aqui, ensinemos os mandamentos dele. Então, estamos multiplicando. O que nos foi ensinado, nós ensinamos a outros. E, final, ele termina, o que eu vos tenho mandado. Isso fortalece o ID, fortalece a ordem, fortalece o mandado, fortalece um comando de Jesus. E isso nos diz muito respeito ao ensinando a obediência à palavra. Não é suficiente só encontrar pessoas, falar de Jesus, salvá-las e ensinar elas a fazer o mesmo, mas também a ser obediente à palavra de Deus. Isso é que entendemos como é fundamentação bíblica para a plantação de igrejas. Nós fomos salvos, nós movemos na direção de outras pessoas, levando o verbo, levando a palavra de Deus, levando Jesus. Então, é necessário começar a falar de Jesus, como acabamos, para as pessoas ao seu redor, no seu convívio. Na igreja primitiva, em Atos, nós, por alguns estudiosos, né, se diz que ela começou no dia de Pentecoste, né? Se converteram 5.000 pessoas ouvindo Pedro falar. Mas, ao meu ver, a igreja começou com Jesus, chamando os seus discípulos, um a um. Ele foi intencionalmente evangelizar. Ele foi intencionalmente encontrar os membros da sua igreja. Ele intencionalmente discipulou todos. Intencionalmente, Jesus criou o modelo original de igreja. A primeira forma de comunhão e reunião de cristãos com o legítimo fundador da igreja cristã. Desse grupo inicial, após a ascensão de Jesus, os discípulos foram de casa em casa, partindo o pão, abrindo igrejas, abrindo pequenas congregações. Pela minha natureza cristã, e eu cresci numa igreja no São Luís do Maranhão, onde encontrei Jesus, e naquela igreja nós trabalhamos com células. As células são aquelas reuniões em casa. Alguns chamam pequenos grupos, outros chamam grupos pequenos, outros chamam de outras formas, mas eu chamaria aqui de células porque é um nome que, para mim, tem muita importância. Eu tenho um carinho especial por esse nome, e porque nela, numa célula que eu consegui quebrar laço de alma, na célula eu fui discipulado, na célula eu encontrei minha esposa, na célula minha esposa aceitou Jesus, enfim, nas células nós vivemos realmente a igreja, então não tenho como não chamar dessa forma, mas cada um nesse momento é livre de entender que essas pequenas congregações fizeram a diferença e são a base da plantação da igreja. Então, quando muitas igrejas, pequenas células ou pequenas congregações crescem, é que nós temos a igreja de Cristo maior, mais forte. A ideia de se unir nas casas, iniciada pelos primeiros discípulos e depois continuada intensamente por Paulo, sabemos que Paulo foi um excelente plantador de igrejas. Tem seus fundamentos diretamente no Novo Testamento. E eu coloquei aqui alguns versículos, né? E todos os dias perseveravam unânimes no templo, mas, então, tinha a comunhão na igreja, mas partiam o pão de casa em casa, comiam com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos.
E continua, e todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de anunciar a boa nova de que Jesus é o Cristo, é o Messias. Então, vocês veem dentro do Novo Testamento, em Atos também, a igreja começa a se mover, ela começa a se espalhar rapidamente nos lares, né? As pessoas podiam estar na sinagoga, podiam ir no templo, muitas nem podiam ir no templo porque não eram, entre aspas, dignas, mas os discípulos iam nas casas. E aí, nas casas, até o ritual da ceia era feito, né? Nós hoje fazemos isso nas nossas igrejas, mas eles até nessas pequenas congregações, nessas células, eles faziam isso. Sempre que se reuniam, partiam o pão, perdão. Fica claro, então, que as células cresciam rapidamente a cada dia. Assim como fica claro que as reuniões aconteciam todos os dias nas casas. Talvez não todo dia na mesma casa, mas em cada casa tinha um dia, tinha um momento, tinha uma reunião, tinha uma pequena oração, tinha uma ajuda a outras igrejas, tinha um trabalho de divulgação do Evangelho. Depois de refletir, que se fala de Paulo, ele foi à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde havia um bom número de pessoas reunidas em oração. Atos 12, 12. Naquela época, reunir-se em casa em oração era uma das formas silenciosas de comunhão. Sabemos que em Jerusalém os cristãos foram perseguidos pelo próprio Paulo, né, chamado Saulo na época, mas se reunir na casa para orar era uma das coisas que os cristãos sabiam fazer. E nesse caso, a igreja estava na casa de Maria intercedendo pela vida de Pedro, que estava preso, né? Depois foi salvo pelo anjo, por Deus, mas ele estava em perigo de morte. Quando saíram da prisão, aqui é Paulo e Silas, foram à casa de Lídia, onde encontraram os irmãos e os encorajaram. E depois foram embora. Vocês veem que a Bíblia é cheia de referências à igreja nas casas. Porque nas casas era a forma mais simples. Eu sempre digo que o que é simples é duplicável. Quando nós queremos fazer alguma coisa muito elaborada, não porque a tecnologia não nos ajude. Hoje estamos aqui nessa aula, eu estou na Itália dando esta aula e vocês estão lá no Brasil, a maioria está no Brasil. Então, se não fosse a tecnologia, talvez nós não poderíamos ter um momento como este. Mas não sempre a tecnologia é sinônimo de simplicidade. Muitas vezes você não terá uma condição, talvez se a pessoa onde você vai encontrar, vão abrir uma célula, não tem energia elétrica em casa, ou não tem TV, ou não tem o sinal da internet. Então, um bom livreto de músicas para louvar o Senhor serve. Outros cuidados para que seja duplicável é fazer coisas simples. Não precisa ser um bolo enfeitado, 2 sanduíches, um lanche com biscoito, uma bolacha, está servindo. Então, isso eu quero dizer, a simplicidade é essa. Importante é estar junto e louvar o Senhor e falar de Deus para as pessoas. Aqui Paulo diz, continua dizendo, você sabe que nunca me desviei de coisa alguma que fosse útil para pregar vocês e ensiná-los publicamente de casa em casa. Volta Paulo usando essa expressão, porque é assim que acontecia. Paulo normalmente vai na célula, prega nas casas, pregou em público, na frente dos gregos, no Areópago. Ele tinha esse dom, ele conseguia desafiar corajosamente o pensamento da época para anunciar a palavra de Deus em Cristo Jesus. E aí, aqui eu coloquei um texto interessante, porque nos mostra um aspecto das células, das pequenas reuniões em casa, que muitas das vezes esquecem. Aqui diz, porque a Macedônia e a Acaia não são os países inteiros, são as células que se reúnem na Macedônia e na Acaia, se agradaram de fazer uma coleta para os pobres dentre os santos em Jerusalém. Isso nos diz que as igrejas tinham também esta preocupação. Ah, Maurício, mas a gente tem que colocar o dízimo na igreja, na célula? Não estou dizendo isso. Mas na célula, nós podemos ofertar livremente para que a célula se mova para ajudar uma família carente, ou ajudar alguém que está passando dificuldade, não só levando comida, mas levando sustento, levando até roupa, se for preciso, enfim. Paulo
aborda esse conceito porque ele entende que são essas células que têm que se mover para ajudar as demais. Como quando a gente tem uma ferida, o nosso corpo, ele começa a trabalhar para sarar aquela ferida, mas nós ajudamos, nós damos, todo o corpo se move para que o dedo que está ferido seja sarado. Então, é assim que funciona a igreja. Todo o corpo de Cristo se move para ajudar o que está passando dificuldade, né? Aqui ele diz, também ajude a igreja que se reúne na casa deles, novamente. Saúde, meu amado Epeneto, que é as primícias da... Aqui pede ajuda às células, a igreja que se reúne na casa deles. Estamos falando de plantação de igreja, gente. Então, a igreja que se reúne na casa deles quando nós abrimos uma célula ou uma pequena congregação, uma casa, aquela já é igreja. É a igreja de Cristo. Não é a igreja que, com a nomenclatura, a igreja que tem a sua direção, aquela é a igreja de Cristo. Nós queremos dar outro nome, o Senhor não se incomoda, mas aquela formada de pessoas é a igreja. E aqui ele menciona a primeira igreja na Ásia, na casa de Epeneto. Mais uma vez, Paulo cita a célula nas casas. E talvez foi rápido hoje, mas eu queria terminar essa primeira aula sobre os conceitos, né, que vimos até agora, que são conceitos que embasam toda a nossa matéria. Então, células, pequeno grupo pequeno, pequena reunião, não importa o nome, o importante é a ação que nós fazemos, é o movimento, né? Os cristãos escolhiam uma casa para começar a pregar a palavra de Deus e continuavam de casa em casa. Isso é que nós queremos fazer hoje, ensinar você a plantar a igreja, entender como é possível plantar a igreja, quais são os fundamentos bíblicos para que isso aconteça. Não estamos indo numa direção sem a vontade do Senhor, não estamos indo numa direção sem seguir a vontade do nosso mestre, nosso rei, né? Então, resumindo aqui, nós somos a igreja de Cristo, eu e você somos a igreja de Cristo. Nós somos enviados, Mateus 28, 19, e Atos 1:8, enviados ao mundo todo, para falar de Jesus e juntar pessoas, a igreja, que o adorem em espírito e verdade. Aqui a referência a João 4:23, que comentei há pouco sobre Jesus, encontro de Jesus com a samaritana. 3, ensinar a palavra de Deus. 4, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 5, discipulado 1 a 1. Sobre discipulado, um pequeno spoiler, teremos uma aula sobre isso, então, tive algumas dúvidas a respeito do discipulado, espero de conseguir ajudar, né? Tenho experiência pessoal nesse aspecto, mas essa é uma das aulas desta matéria. Enfim, multiplicar o amor de Jesus por meio de nós, alcançando vidas a nosso redor. Esse é o chapéu do nosso curso, da nossa matéria, né? Essa é a nossa aula hoje. Eu agradeço o pouco tempo dedicado para isso, mas eu queria fazer questão de dizer para cada um de vocês como é que funciona, por que a gente planta igrejas, como nós plantamos igrejas, na base de que nós plantamos igrejas.